E agora, Pedrosa? Agora é ligar o sinal de alerta, porque quinta-feira o Vasco tem uma decisão de Copa do Mundo. E eu digo isso não só para o que aspira na tabela do Campeonato Brasileiro no sentido positivo, né, de quem sabe buscar uma pré-Libertadores e tudo mais, mas principalmente porque está a 5 pontos da zona do rebaixamento. E esse é um jogo atrasado, esse é um jogo contra o time que está praticamente rebaixado, que é o Cuiabá, e o Vasco tem a obrigação de conseguir 3 pontos porque já está a 8 jogos sem vencer, porque é um time que não desempenha futebol e que na quinta-feira precisa virar essa chave justamente, não só pelo Felipe Coutinho, mas olhando a sua posição na tabela. Se não vencer quinta-feira, vira desespero, tá? Principalmente não, tem que vencer, se não vencer, depois vai ter que perder pra me ajudar. Não, perder não. Perder não. Que é, apesar que o Vasco não tá jogando nada pra ganhar do Botafogo. Cada um olhando pro seu nariz. Mas o ponto é... que ganhe logo pra depois perder pra mim, tem pra que me ajudar. vencer pra chegar a 40 e aí vão restar 8 jogos pra você fazer um campeonato tranquilo. Se não vencer o Cuiabá na quinta-feira, um time praticamente rebaixado, volta à panela de pressão. Pedrosa, deixa eu falar uma coisa pra você. O Vasco vai passar o carro na quinta-feira, 3-0 pro Vascão. Tomara. Foi o que ele falou pra mim. Cuidado, você vai virar meme lá em Cuiabá, hein? O que ele falou pra mim? Que o Botafogo viu que amanhã... Vai passar o carro. 3-0 o Botafogo. Me empresta, eu não quero muito não, me empresta só o Savarino. Só o Savarino. A chance do Botafogo passar o carro no Penharol é maior do que do Vasco passar no Cuiabá. É, sim. Mas muito eu quis maior, falar porque eu quis ser amiga. Que diferentemente de você, eu tenho essa coisa de querer ajudar os Mas ser amigo amigos. é falar a verdade. É melhor você saber a verdade Eu sempre. tô falando a verdade, Nenê, eu não tô de bobeira não. Fale a verdade. E essa situação do Coutinho, o Big Boy disse, é muito emblemática, né? Dele não ter vencido ainda. E mesmo assim, ele foi um personagem importante no empate contra o Flamengo. Eu achei que ele tivesse vencido contra o Flamengo. Comemoraram como se fosse vitória. Ai, gente. Ainda bem que o VT me informou de maneira correta. Foi mal, Pedraza. Ela levantou a bola. Eu tive que cortar. Sabe o que eu tenho que fazer? Ó? Pegar minha chave e fechar a casa. Mas, enfim, dito isso, é algo assim curioso, mas não quer dizer que o Coutinho esteja atrapalhando o Flamengo, o Vasco, desculpa. Olha o sonho dele. Uma coisa... É verdade, essa parte. Cuidado que se torna realidade, hein? Não, esse já eu acho pensaram, que não. inclusive. Esse eu acho que não, acho que não. Mas, enfim, acho que é um número assim, é uma curiosidade. Mas, repito, o Coutinho não está atrapalhando o Vasco da Gama, é apenas uma curiosidade. Acho que assim, o problema do Vasco vai além do Coutinho, se o Paê tá mal, se os dois jogando juntos atrapalham o time ou não, se ajuda o time ou não. Eu tô com o Pedrosa, acho que independentemente do que aconteceu na Copa do Brasil, o Vasco agora tem que focar muito no Campeonato Brasileiro, porque de fato, se a gente for parar e analisar o Campeonato Brasileiro, você tem que tomar cuidado. Estamos falando de um Atlético Paranaense que um dia já foi líder e hoje está lá na zona de rebaixamento. Então, se não abrir o olho, e o Cuiabá, querendo ou não, é um rival direto na briga aí da zona do rebaixamento, se não abrir o olho, a situação pode piorar. Mas eu não acredito, de verdade, eu não acredito no Vasco da Gama tendo um declínio a ponto de entrar numa zona de rebaixamento, por exemplo. E o Rafael Paiva? A realidade dele hoje, pra você, Pedrosa? Ou você tem alguma informação ou não? Não, a realidade é que ele vai continuar, Fernando. O Vasco não tem nem condições de pensar em trocar de técnico nesse momento, não tem ninguém disponível que enche os olhos no mercado. Eu acho que o Rafael Paiva é um cara que custa pouco pro Vasco, que está numa situação financeira complicada. A gente nunca vai deixar de apagar aqui, vai deixar apagar o que o Rafael Paiva fez pelo Vasco, mas assim, o momento do Rafael Paiva não é bom. É isso que a gente tem que falar. Assim como, por exemplo, o momento do Lucas Piton, que é um dos 3 melhores jogadores do time, também não é bom. Então, assim, não é só jogador que vive um momento bom e ruim. Tem técnico que vive um mau momento. O Rafael Paiva está vivendo um mau momento. Agora, o Big Boy disse que não tem imagens, né? Mas ele registrou em sua lembrança e até no seu comportamento uma informação que você passou no casamento do nosso querido Rodrigo Cabelli, né? Nosso Paquito. Big Boys, por favor, diga na caixa o que ele falou pra você e pra todos que estavam na mesa, sentados à mesa. O Vasco ia brigar pela Libertadores. Por que você tá rindo? Tem quanto tempo o casamento do... Um mês. Nesse tempo aí o Vasco ficou 5 jogos sem ganhar. O futebol é dinâmico. Assim, muda assim, ó. Velho. A verdade de hoje é a mentira de amanhã, gente. Muda assim, ó. Muda assim, ó. E tem que lembrar, Atlético Paranaense, Corinthians e Fluminense são 3 times que estão abaixo do Vasco nessa briga. Você não acha que vai brigar agora por isso mais, nem por uma Sul-Americana, vai? Depende tudo de quinta-feira. Tudo depende de quinta-feira. Inclusive, a torcida tem que continuar lutando no São Januário, porque é de suma importância que eles continuem apoiando esse elenco limitado. Porque o Vasco sem a torcida não é nada.
Então, assim, tem que continuar apoiando independentemente do que aconteceu. As reclamações, as brigas, as críticas que a gente tinha que fazer foram feitas. Virou a chave Campeonato Brasileiro, quinta-feira, lá para apoiar, porque esses jogadores são bem limitados e eles precisam do apoio da torcida. Vasco e Cuiabá, né, partida atrasada do primeiro turno. Lembrando que o Vasco terá 2 jogos em casa consecutivos. Nesse momento, o Vasco segue na 10ª colocação, mas com uma diferença grande ali para o G6, né? São 12 pontos ali para o 6º colocado. Então a tendência é que o Vasco não consiga ficar entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco só poderá chegar a 64 pontos caso conquiste todas as vitórias até o final do ano, que é improvável também que irá acontecer. Então a tendência é o Vasco brigar ali por um G8, que já levaria o Vasco a uma pré-Libertadores no ano que vem, né? As chances de classificação do Vasco para uma Sul-Americana hoje estão em 60%, a chance do Vasco de Libertadores de G6 está em 1%, de G8 está ali mais ou menos em 15% a 20% e de rebaixamento em apenas 5%. Então essas próximas 2 partidas contra o Cuiabá amanhã e contra o Bahia na segunda-feira serão cruciais para o Vasco voltar a crescer na tabela do campeonato, né? 2 vitórias vão fazer com que o Vasco ali atinja praticamente a pontuação de não ser mais rebaixado, e daí para frente é só seguir somando pontos, né, para pelo menos conseguir uma classificação para o torneio sul-americano, né, para a Copa Sul-Americana na temporada do ano que vem. O jogo de amanhã a gente deve ter mudanças na equipe titular, né? A gente deve ter ali uma mudança no ataque. O Ryan poderá voltar a começar o jogo como titular. A gente pode ter aí também jogadores como Maxime Domingues e Jean Davi sendo mais aproveitados. A gente pode ver meninos da base voltando a ter chances também aí com o Rafael Paiva, né? Muitos meninos ali acabaram sendo deixados de lado nesses últimos jogos aí pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. Então a gente pode ver alguns jogadores retornando aí também, como o caso do JP, jogadores que ainda nem jogaram no profissional, como o Léo Jacó, também pode ter oportunidade. E a grande questão é, o Vasco precisa dessa vitória urgentemente no jogo de amanhã contra o Cuiabá. Lembrando que esse jogo só terá transmissão da Premier, na Sport TV. Todos os ingressos já estão esgotados, então você que não conseguiu ingresso vai ter que assistir o jogo aí pela televisão. E antes da gente passar aqui para o próximo assunto do nosso vídeo, né, que é reforço que o Vasco vai ter, talvez já até para esse jogo de amanhã, passando agora sobre o próximo assunto, que é reforço, tá? Nosso volante Jair está 100% liberado, ele que já vinha treinando com o restante do elenco, mas agora ele tá ali com, ó, o carimbo, o selo de aprovação da equipe de fisioterapia e de fisiologia do Vasco, então ele poderá já ser relacionado para o jogo de amanhã, tá? O Jair já poderá constar na lista dos jogadores que irão para a partida contra o Cuiabá. Não é certo ainda, vai depender obviamente do treinador, do Rafael Paiva, né, para saber se ele irá ter ou não condições de jogo, mas o fato é um jogador experiente, é um jogador vitorioso, é um jogador que é muito importante dentro do grupo, dentro do vestiário. E além do Jair, quem também vai voltar aí nas próximas rodadas também é o outro volante, né, o Paulinho. O Paulinho também já está treinando junto com o restante do elenco, já está participando das atividades, mas o Paulinho ainda não está liberado, né, não está ainda confirmado aí para poder ir para as partidas do Vasco no Campeonato Brasileiro. Outros 2 jogadores têm ainda chances de voltar esse ano, é o Adson e o Estrela. Os 2 já estão correndo, já estão fazendo atividades ali com bola, porém ainda não estão treinando junto com o restante do elenco, ou seja, provavelmente só devem voltar na temporada do ano que vem, né, no Campeonato Carioca, fazendo a pré-temporada, mas pelo menos já estão correndo, já estão fazendo toda aquela atividade de preparação física. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre novos rumos do Vasco, né? Após o Campeonato Brasileiro terminar, o Vasco vai ter provavelmente muitas mudanças. Por exemplo, Dimitri Payet pode estar de saída do clube, tá? Provavelmente o Pedrinho deve ter uma reunião aí para discutir o futuro do francês, que custa muito alto ao Vasco da Gama, né? O Payet custa ao Vasco aí quase 20 milhões de reais ou até mais por temporada. O salário do Payet é 1 milhão e 500 mil reais por mês, ainda tem 13º, luvas, premiação, ou seja, é um cara muito caro que não está entregando, infelizmente, o que a gente espera dele. É craque, mas a gente espera muito mais de um jogador que custa tanto aos cofres do clube. Outra situação é o Rafael Paiva. Também será discutida a permanência ou não do treinador, que é um treinador jovem, ajudou o Vasco muito nessa temporada, mas vem numa queda de rendimento muito grande, né? Um treinador ainda que falta muita experiência, ainda falta muita questão de vestiário, controle ali, principalmente em jogos mais pesados. Então isso também será discutido ali nos bastidores, né? Entre Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana. E outras coisas mais importantes ainda do que isso são reforma de São Januário. O Pedrinho tá fazendo de tudo para conseguir ali, né? Aquele aporte, né? Que vai vir lá daquele projeto
projeto de lei que foi feito pela prefeitura, porém o Pedrinho ainda não conseguiu 100% ali do valor que deverá ser arrecadado de 500 milhões. Parece que o Pedrinho só conseguiu vender uma parte aí dessa questão para poder dar início às obras no final da temporada. Então o Pedrinho está muito focado em conseguir o restante dessa grana para não ter dor de cabeça, né? Para não correr riscos da obra ter que parar em algum momento. E a outra coisa é a venda dos 31% das ações da 777, né? Nesse momento, aquela arbitragem entre Vasco e a 777, ou melhor, entre Vasco e a EICAP, tá se encerrando, aqueles 90 dias, né, que o Pedrinho conseguiu suspender para tentar ver se resolvia aquela situação. E com isso, a situação, o imbróglio pode voltar a ficar ali um pouco mais complexo, né? Empresas brasileiras, fundos brasileiros aí como a própria Crefisa, o fundo BTG, né, que é um banco muito famoso no Brasil, empresas e fundos de fora do país também, do mundo árabe, da Europa, dos Estados Unidos, têm interesse. Porém, para que esses fundos, né, para que essas empresas possam fazer o investimento, possam comprar esses 31% ou até mais da Vasco SAF, é preciso que esse imbróglio lá nos Estados Unidos e esse imbróglio também aqui no Brasil esteja 100% resolvido, e isso é esperado que aconteça ainda nesse ano de 2024. É isso aí, família vascaína! Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia de ver o Vascão da Gama, o gigante da colina, amassando o Cuiabá com tudo. Eu estou na expectativa. Alô, Rafael Paiva, coloca esse time pra jogar. Hoje o Vasco tem que ganhar. Hoje o Vasco tem que ganhar. Coloca a meninada da base. Não sei, alguma coisa você tem que fazer, porque o Vasco hoje precisa pontuar no Campeonato Brasileiro se quiser conquistar uma vaga na Sul-Americana para a próxima temporada. É um grande objetivo, lembrando que o Vasco está a 5 pontos, né, da zona do rebaixamento. Então, assim, pé no chão, muita calma, vamos torcer para que o Vasco, a torcida hoje vascaína, consiga empurrar o time no começo ao fim do jogo, né, torcer para que o nosso artilheiro esteja inspirado, Pedete, né, Coutinho se jogar, Paê, enfim. Vamos torcer para que esses caras consigam ajudar o Vasco a conquistar essa grande vitória. E falando sobre o mercadão da bola, tá vendo esse cara aí? Galera, é o seguinte, o Arthur está sendo especulado em diversos times brasileiros e entre esses times está o Vasco da Gama. Isso porque o jogador não quer mais continuar jogando o Campeonato Russo e há uma mesma expectativa dele retornar ao cenário do futebol brasileiro. Cruzeiro, Flamengo, São Paulo estão de olho na situação do atleta e o Vasco não é diferente. O Vasco quer esse grande craque, camisa 10. E lembrando que o Paê não ficará para a próxima temporada e o Pedrinho pode investir, por que não, o salário que ele investe no Paê, no Arthur, que é mais novo, né? Jogou muita bola no Red Bull Bragantino. Então, assim, chegaria como uma cereja do bolo para a próxima temporada. É um cara que pode jogar de dentro para fora, tanto como ponta, tanto como meia articulador, aquele camisa 10 clássico. É um cara que bate muito bem na bola, muito habilidoso. Então, assim, galera, é um nome muito interessante. Não só ele, mas também do Arthur, que está em baixa também na Europa, né? Está sendo especulado por um monte de times brasileiros. E o Vasco está ali soldando. Se o Pedrinho conseguir fechar, né, com um baita patrocínio, com um clube, com um banco, né, ou um investidor que compre, né, as ações da 777, vocês podem ter certeza que o Vasco na próxima temporada será completamente diferente do Vasco dessa temporada. E lembrando que o Vasco investiu bem nessa temporada, só que contrataram jogadores que, assim, que não tem o gabarito de jogar no Vasco da Gama, né? Então, assim, galera, se for para pagar 1,5 milhão pro Paê, para ele ficar no banco de reservas, agradece ao Paê, libera ele e vai para cima com tudo do Arthur. Vocês concordam do Arthur e dos dois Arthurs, né? Tanto o ex-Grêmio e também esse do Zenit. Então é isso, galera. Quero saber de vocês. Vocês aceitariam esses jogadores no Vasco da Gama para a próxima temporada? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. O sentimento jamais pode parar. Fiquem com Deus.